Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, dando prosseguimento à nossa série de vídeos do Node.js, para que a gente crie uma API no padrão REST, nós vamos criar a nossa última rota, que é a rota de atualização. A rota de atualização ela vai ser semelhante a essa rota do delete. A gente só pode atualizar dados com base no ID, com base no ID basicamente. Então eu vou copiar essa estrutura de código do delete, vou copiar e vou colar aqui embaixo. Vou mudar aqui o nosso app delete para app.put. O verbo put ou método put é usado para fazer atualizações. O nosso endpoint vai ser o mesmo, as eleições, passando com o parâmetro ID, nós vamos ter um request, vamos ter um response, vamos ter que buscar o índice na nossa listagem de seleções, só que nós não vamos fazer um splice. Tá? Vou apagar essa parte aqui. O que a gente precisa fazer? Lembrem-se que lá na nossa estrutura de dados, nós temos, aqui no caso eu estou trabalhando com seleções, né? Dependendo do que vocês estão trabalhando, vocês vão ter outros parâmetros. Mas observe, ID, seleção e grupo. São os três parâmetros que nós temos. Então a gente precisa alterar o quê? O ID? Não. O ID a gente não pode alterar porque a gente está em tempo de execução usando ele. Tá? Então isso não é interessante. O que a gente pode alterar é o nome da seleção e o grupo dela. Então vamos definir basicamente isso. Como que a gente faz para atualizar? A gente diz que do nosso array seleções, de acordo com o index que a gente está manipulando agora, de acordo com o parâmetro seleção, ele vai receber o quê? O valor que a gente vai passar na nossa requisição. Na nossa requisição, no corpo da requisição, o parâmetro que for seleção vai ser o substituto. Então, o parâmetro que a gente vai passar no corpo da nossa requisição, o parâmetro seleção, vai ficar no lugar do conteúdo da seleção, de acordo com a posição do nosso index do nosso array. Eu vou copiar essa mesma linha para baixo, só cliquei nela, Shift Alt seta para baixo, e a gente passa aqui o outro parâmetro que é o grupo. Aqui o mesmo esquema, grupo. Por uma questão de organização, só vou dar uns espaços para deixar aqui alinhado, que eu acredito que fica mais legível. Então, observem, do nosso array seleções, na posição que a gente está buscando, a gente vai alterar o conteúdo de seleção, passando a seleção que vem na requisição da nossa tarefa de atualização. Mesmo esquema aqui, do nosso array de seleções, na posição correspondente, a gente vai alterar o grupo de acordo com o que vai ser passado no corpo. A gente tem que dar como resposta algo para o usuário. No caso aqui, seria interessante a gente dar como resposta um JSON, passando todo o nosso array de seleções, para que a gente veja ele, seleções, para que a gente veja ele em tela. A gente poderia dar uma resposta na forma de texto também, tá, pessoal? Dizer, a seleção no ID tal foi atualizada ou foi alterada com sucesso. A gente poderia fazer isso sem problema. Mas eu vou decidir aqui trabalhar com uma resposta em JSON, passando o nosso array de seleções, que assim a gente vai ter uma resposta bem mais interessante para a gente ver a lista, ver como ela está por completo. Beleza. Criamos aqui a nossa rota de atualização. Temos que ir lá no nosso Insomnia. Precisamos criar uma nova requisição. Então vou aqui no botão mais, HTTP request. Como está aqui com o verbo get, a gente vai clicar na setinha e mudar para o verbo put ou put. Passa lá a URL que a gente está trabalhando, localhost 2.3000 /seleções /um ID. Então, se eu passar aqui da seleção número 1, eu sei que a seleção 1 é o Brasil. Eu tenho que vir aqui no body e escolher um JSON, que lembra-se que a gente está trabalhando com a estrutura de JSON, né? Então, a gente passa aqui, bigodinhos, teclo Enter, entre aspas, a gente passa seleção, 2 pontos, e a gente coloca o nome da seleção que a gente quer colocar como substituto. Eu vou colocar aqui o Catar. E abaixo o mesmo esquema, entre aspas duplas, grupo, 2 pontos, letra da seleção, grupo A. Então observem aqui, seleção, Catar, grupo A. Então se eu passar esses parâmetros, eu vou colocar esses valores no lugar da nossa seleção, que é o Brasil. Tudo bem? Só para vocês terem um exemplo, eu vou aqui no nosso get listar seleções, lembre-se, ID1, seleção Brasil, grupo G. Beleza? Vou aqui no put, a gente já está com a estrutura toda pronta. Vou clicar no send, está carregando. Deixa eu cancelar aqui a requisição porque faltou um negócio importante, subir o servidor. No nosso terminal npm run dev, vamos aguardar subir o nosso servidor.
Subiu o servidor rodando ali na porta 3000, voltando lá para o Insomnia. Agora vou clicar no Send aqui da nossa requisição PUT. Observem agora que apareceu bem aqui em cima ID1, seleção Catar, grupo A. Beleza, professor, mas e se eu quiser mudar a última seleção aqui, a Sérvia, por exemplo? Então é o ID4. Se eu quiser colocar, por exemplo, Equador, Equador, grupo A. Send, observem, aqui embaixo, ID4, Equador, grupo A. Professor, e se eu colocar ID0? O ID0 não existe, né? Então, se eu clicar em Send, vai aparecer para a gente um erro. Um erro interno no nosso servidor. Porque, ó, cannot set proprietors of undefined. A gente está setando uma seleção indefinida. Não existe o ID0, né? E vamos voltar lá. Vou colocar o 4, que é um válido, beleza, a gente já tinha feito, né? Então ficou do mesmo jeito. Mas e se eu colocar o 5, por exemplo? Coloquei o 5, que é um ID que não existe ainda, né? Se eu clicar em Send, observem, cannot set proprietors of undefined. Ou seja, a gente não pode setar de IDs que não são válidos, né? Beleza. Vou lá no meu listar seleções, Send. Vamos ver que aqui está Catar, Suíça, Camarões e Equador. Né? Então vamos voltar para a nossa estrutura como estava. Vou lá na nossa requisição PUT. Aqui o primeiro tem que ser o Brasil. Primeiro, Brasil, grupo G. Send. Já atualizou. O último aqui, o 4, é a Sérvia. Então, ID4, ao invés de Brasil, é Sérvia. Também grupo G, Send, Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia. Tudo beleza. Para deixar organizado o nosso trabalho, obviamente, essa nossa rota PUT, que está com o nome New Request, eu vou clicar na flechinha dela, Rename. Aqui no caso é atualiza seleção. Atualiza a seleção por ID. Rename. Então observem que nós já temos aqui todas as rotas criadas. A rota para a gente acessar a nossa URL básica, que é o nosso /3000. Uma rota para listar tudo, que é para listar todas as seleções. Uma rota para a gente poder criar novas seleções, que é com post. Uma rota para a gente buscar por ID. Uma rota para a gente apagar por ID e uma rota para a gente postar por ID. Ou seja, a gente fez o CRUD completo. Aqui a gente já tem requisições no Insomnia para a gente poder testar todo esse trabalho que a gente está fazendo. Já conseguimos fazer aqui sem maiores problemas. No nosso código também a gente conseguiu implementar sem maiores dificuldades. Então, para que vocês possam fazer essas tarefas que nós fizemos aqui, vocês têm que só entender a questão de trabalhar com arrays, listas, né? Manipulação de dados mais simples. Só que a gente ainda não está trabalhando a parte da persistência de dados, de fato. Né? Tudo que a gente está fazendo aqui é em tempo de execução e levando como base esse array que foi mocado, né? Esse dado que foi criado como uma referência para a gente. Falta a gente trabalhar ainda a parte da persistência de dados, que é criar a base de dados, fazer a conexão dessa nossa aplicação com a base de dados, para que a gente possa fazer com que esses métodos manipulem a base de dados e não um array de seleções, não um array que está injetado aqui dentro do nosso código. A gente precisa fazer isso, mas isso é fruto e objeto de assunto para as próximas aulas. Uma coisa que eu sugiro vocês fazerem, não é obrigatório, seria organizar esses métodos. Como o CRUD é create, read, update e delete, você poderia colocar os métodos todos numa ordem. O C de criar, que seria o post você poderia colocar acima. O get, os métodos get você colocaria abaixo. Depois você colocaria o put, que é do update, e por último o delete, que é do delete. Mas isso é só uma questão de organização. Se vocês olharem o nosso código, ele está bem limpo. A gente tem aqui a criação das rotas, a gente tem a rota get padrão, a gente tem uma rota get para listar tudo, listar por ID, criar, apagar por ID, atualizar por ID, e se a gente olha, fica bem fácil da gente ler e entender o que está acontecendo. Tá? Então, existe a possibilidade da gente fazer as anotações de código, que é super importante para a documentação, mas isso também a gente pode deixar para um outro momento. Tá? Eu posso até deixar como uma tarefa para que vocês possam fazer. Vocês podem comentar acima de cada método o que ele faz. Em uma linha só é mais do que suficiente, tá bom? Mas eu acredito que o ponto principal da aula de hoje já foi trabalhado e a nossa aula de hoje vai basicamente até aqui. Como eu disse para vocês, a aula de hoje vai até este ponto.
Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!